Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Leve Jesus Chegou o dia, chegou a hora, já estou aqui e feliz por saber que você está aí. E melhor ainda é o fato de que o Senhor está conosco, porque é assim mesmo. Sempre que o nosso coração está aberto para Deus, Ele vem ao nosso encontro. E eu sei que agora há filhinhos e filhinhas de Deus espalhados pelo Brasil e pelo mundo com o coração aberto para receber a palavra do Senhor, para glorificá-lo, para ser abençoado pela sua presença. Eu estou certo de que o Senhor está conosco porque Ele é maravilhoso e ao Senhor toda a glória. E eu quero lhe fazer um convite muito especial. Já chego convidando. Talvez você já ouviu esse convite aqui em outras ocasiões e já até atendeu o nosso convite, já nos deu essa honra. Eu me refiro ao fato de que nós daqui da Rede Novo Tempo de Comunicação pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Novo Tempo é da Igreja Adventista. E eu quero lhe convidar para você nos dar a alegria de um dia estar conosco em uma das nossas igrejas. Tem igrejas pelo Brasil inteiro, em todos os estados, praticamente todas as cidades do país. É só você entrar nesse site, encontreumaigreja.com.br. Está vendo aí? Assim você descobre a Igreja Adventista que está mais próxima de sua casa e nos dê a honra de ir lá, de estar conosco, de participar de um culto com a gente. Os nossos cultos acontecem regularmente aos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. E não importa se a igreja é grande, se é pequenininha, eu estou seguro de que você será recebido com muito carinho pelos nossos irmãos. E você pode chegar e dizer assim, olha, eu estava assistindo a Novo Tempo, o programa A Voz da Profecia, e o pastor Gilson me convidou para vir aqui, por isso eu estou aqui. Mas se você esqueceu o meu nome, não tem problema, você só diz assim, olha, aquele pastor da Novo Tempo lá, um bonitão, me convidou para vir aqui, e aí o pessoal já vai logo entender que você está se referindo à minha humilde pessoa. Quanta humildade, não é? Quanta humildade. Como eu já disse outra vez, tem gente que não se enxerga, mas é assim, é bom ter uma autoestima positiva, às vezes até exagerada, não é? Mas tá bom, o que menos importa é quem lhe convidou, o que importa é que você vá à igreja, tá bom? Será uma alegria receber você e sua querida família. E eu tenho também algo muito especial para lhe apresentar, que já está aqui nas minhas mãos. Essa edição da revista Esperança Mente Feliz. A revista Esperança Mente Feliz não é apenas uma leitura, é um compromisso com o seu bem-estar mental e espiritual. E olha, tem uma vantagem exclusiva. À medida que você avança nos estudos apresentados aqui na revista, há perguntas interativas que podem ser respondidas e enviadas de forma online ou pelos correios. Você manda para a gente as respostas e, ao final, você receberá um certificado da Escola Bíblica reconhecendo sua dedicação e seu crescimento.
Oh, que maravilha! Pense nisso como um investimento em você mesmo, um passo em direção a uma mente fortalecida e uma vida mais leve e mais feliz. Então, não perca a oportunidade, tá bom? Essa revista pode ser sua. E o objetivo é ajudar você na sua caminhada em direção a uma nova perspectiva de vida com mais fé e mais serenidade. Solicite agora a sua revista. O telefone você vê aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. E claro, é tudo de graça, tá bom? Você não vai adquirir a revista, você vai apenas receber, tá bom? Eu não estou lhe vendendo a revista, eu estou lhe oferecendo gratuitamente. Telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. A outra opção é você solicitar através do WhatsApp. Número 12 98244 4449. Mande uma mensagem de texto para nós dizendo assim: eu quero a revista Esperança, Mente Feliz. Ok? E assim a gente vai avançando, cumprindo sempre a nossa missão de anunciar o Evangelho e sempre também com a palavra de gratidão aos nossos anjos da esperança, que são pessoas que gentilmente cooperam financeiramente para que a Novo Tempo possa se manter e se expandir e preparar materiais como esses e enviar gratuitamente para os nossos telespectadores. O Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar. Ouça agora essa suave canção, Salvo pelo Amor de Cristo. Salvo pelo amor de Cristo, bem seguro estou, eu sei, livre da tormenta e do temor, refúgio nele achei. Paz constante agora tenho, nada posso eu mais querer, pois salvo pelo seu eterno amor, pra sempre vou viver. Paz constante agora tenho, nada posso eu mais querer, pois salvo pelo seu eterno amor, pra sempre vou viver. Bendito amor do nosso maravilhoso Salvador. Sim, é por meio do seu amor que você e eu podemos ter vida eterna. Sim, a salvação está disponível a todos quantos queiram. Por isso é que a gente sempre aqui glorifica o nome do Senhor. Nenhum de nós é digno, somos todos pecadores, marcados pelo mal. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo sequer, mas a graça de Deus se estende a nós. E a sua graça é enviada por conta da grandeza do seu amor.
E todo pecador que aceita essa graça é perdoado, transformado e pode com alegria declarar: estou salvo pelo amor de Cristo. Que bom pensar assim, não é? Que bom não só pensar, mas viver assim, com essa convicção bendita de que um dia, pelo amor de Cristo, por sua infinita graça, nós estaremos em sua eterna presença e com Ele viveremos para sempre. Hora do intervalo aqui no programa A Voz da Profecia, mas não me deixe, tá bom? Não me largue. Já viu o título aí da nossa mensagem? O justo viverá pela sua fé. Já volto. As coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel. Para trás, vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos. Prontinho, já voltei. Este é o seu programa A Voz da Profecia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Nós vamos para a mensagem bíblica, mas antes eu quero lhe fazer um convite. Para mim, estar com você aqui todas as semanas na TV Novo Tempo é um grande prazer, porém, eu quero ter uma honra ainda maior, se você me permitir, é claro. É que tenho preparado um material de reflexões bíblicas diárias. São vídeos de apenas 5 minutos, no máximo 5 minutos, com algum tema bíblico. E esse material, que nós chamamos de Este Dia com Deus, ele pode ser enviado diretamente para você, para o seu celular, seu smartphone, aqui da Novo Tempo, para que você possa receber e refletir e assistir todos os dias. Além do mais, você pode compartilhar também, enviar pelo WhatsApp para os seus amigos. Que tal? É só você entrar nesse site, novotempo.com/este dia com Deus. Está vendo aí? novotempo.com/este dia com Deus. Você acessa esse nosso site e aí você vai preencher um pequeno cadastro e a Novo Tempo vai enviar essas mensagens bíblicas diárias de apenas 5 minutos diretamente para o seu smartphone. E assim nós estaremos juntos todos os dias. Bom, se você quiser, não é claro. Se você tiver a paciência de me ouvir todos os dias. Mas o importante não é o fato de que eu apresento, e sim o que é apresentado. O que é apresentado é a palavra de Deus. Isso que importa, é isso que faz diferença na minha e na sua vida. E como eu disse, você pode usar esse material também como uma forma de evangelizar, de compartilhar o evangelho, enviando para os seus amigos, tá bom? Vamos orar então, para em seguida pensarmos em nossa reflexão bíblica de hoje. Pai querido, peço-te por tua bondade, Senhor, permanece comigo e com todos que estão agora em oração, para que juntos nós compreendamos tua palavra e que essa nos fortaleça. Oramos com gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Amém. O nosso personagem de hoje, ele é quase anônimo. Você sabe, estamos na série Gente como a Gente, pensando em homens e mulheres citados na Bíblia e tirando da vida e dos ensinos deles algumas lições para nós. E como eu disse, o nosso personagem de hoje ele é quase anônimo. O nome de Abacuque não aparece em nenhuma outra parte da Bíblia, além do seu pequeno livro que está no final do Antigo Testamento, de apenas 3 capítulos. Nós não sabemos o nome dos seus pais, seu local de nascimento, sua formação educacional
ou com que idade morreu. Somente que ele viveu no reino de Judá, que era o reino do sul de Israel, porque quando os israelitas chegaram à terra prometida, algum tempo depois eles se dividiram em dois reinos. O reino do sul, conhecido como o reino de Judá, e o reino do norte, conhecido como o reino de Israel ou Efraim. Então, o profeta Abacuque, ele viveu no reino de Judá, no reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Ele viveu no 7º século antes de Cristo, antes das invasões e destruição de Jerusalém pelo exército de Babilônia. Alguns especulam que Abacuque, ele era cantor e compositor, e ele trabalhava no templo. Porém, como eu disse, essa é uma possibilidade, mas não uma certeza. O seu livro foi escrito num tempo de grande apostasia dos moradores de Judá. Havia violência, corrupção, degradação moral, espiritual. Prevaleciam na sociedade muitas coisas ruins, muitos aspectos negativos, e parecia não haver limites para os pecados do povo escolhido por Deus. E Abacuque, ele conhecia a profecia de que os caldeus, os babilônios, eles venceriam seu povo por causa dos pecados deles. E os babilônios levariam os habitantes de Judá para o cativeiro. Ele advertiu a nação acerca dessa realidade e também predisse o posterior juízo divino sobre a idólatra e ímpia Babilônia, que era inimiga de Deus e do seu povo. No pequeno livro do profeta Abacuque, nós vemos este homem lamentando os pecados de Judá e admitindo que seu povo merece a punição. Abacuque também revela preocupação com o sofrimento que seria decorrente do castigo, e ele mostra-se inquieto com o fato dos inimigos, sendo ímpios, desfrutarem prosperidade cada vez maior. E aí Deus, em sua misericórdia, ele responde aos questionamentos do profeta e mostra que o castigo para os israelitas seria para o seu bem, enquanto que a prosperidade dos ímpios, no caso representados por Babilônia, seria temporária e acabaria como resultado do juízo divino. No capítulo 3 do profeta Abacuque, o livro, então, ele atinge o seu clímax. Por meio de uma clara revelação do destino dos ímpios e da vitoriosa recompensa dos justos. Em síntese, eu poderia dizer assim: Deus, ele mostra ao profeta, e este a nós, que o orgulho dos ímpios leva à morte, enquanto que há vida para aqueles que confiam em Deus e se submetem à sua vontade. Alguém pode pensar assim: o que é que um personagem quase anônimo e tão antigo teria de relevante para nós? Nós que vivemos em pleno século XXI. Interessante é que, séculos mais tarde, o texto de Abacuque, ele foi importante para o apóstolo Paulo compreender e apresentar a mensagem da justificação pela fé em Jesus Cristo. E veja que as declarações dele são, assim, esclarecedoras e significativas também para nós, no sentido de nos ajudar a compreender e crer que nosso Deus, ele tudo vê, ele tudo sabe. Ele tem o controle da história nas suas mãos e o nosso Deus fará justiça no tempo certo, porque os planos de Deus são perfeitos. Vamos à Bíblia? Talvez alguns já estejam até aí com a Bíblia aberta no livro do profeta Abacuque. Muito bem, como eu disse, está no final do Antigo Testamento. Abacuque é considerado um dos profetas menores. Eles são chamados de profetas menores não porque fossem ou porque sejam menos importantes, mas porque o texto deles é mais resumido.
Profeta Abacuque. Eu vou ler inicialmente capítulo 1, versos de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda? E tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência? E tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Veja que o profeta tinha perguntas em sua mente e ele não teve receio de questionar Deus, pelo contrário, ele apresentou os seus porquês ao Senhor. Ele não podia entender porque Deus aparentemente permitia que a apostasia e as maldades do povo de Judá ficassem sem restrição e sem punição. Nosso Deus, apesar de santo, perfeito e todo-poderoso, acredite, Ele não se ofende quando os seus filhos, com sinceridade de coração, diante das suas limitações e perplexidades, lhe fazem perguntas, lhe questionam. Porque esses filhos de Deus, eles querem compreender a vontade do Senhor e os planos do Senhor. Você pode perguntar, sim, claro. Você pode questionar, mas é lógico, a gente precisa ter paciência e sabedoria para esperar e compreender a resposta de Deus. E, aliás, nós precisamos também ver se as respostas que nós buscamos não estão já reveladas nas Escrituras Sagradas. Sim, porque permita-me dizer com muito carinho e com muito respeito, há muitas pessoas que vivem orando e pedindo respostas a Deus sobre um ponto A, B ou C, quando muitas vezes esses pontos já estão bem esclarecidos na palavra do Senhor. Então a resposta de Deus quando você pede algo assim seria: filho, filha, a minha palavra está aí nas suas mãos, leia, estude, pesquise, você vai encontrar a resposta aqui. Mas, lógico, nem tudo está revelado e há aspectos, às vezes, de nossa vida pessoal que a gente precisa realmente de um direcionamento, de uma orientação do Senhor. Então, como eu disse, não se constranja. Deus tem prazer em ouvir sua oração, Deus tem prazer em responder você. Você pode perguntar, pode questionar, não tenha receio. Abacuque fez os seus questionamentos. Ele disse, você viu aqui, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando me farás ver a iniquidade, porque toleras a opressão? E aí vem a resposta divina. Versos 5 e 6, Deus diz, olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus responde que Ele tem um plano para punir Judá e os seus pecados, e que os caldeus, os babilônios, eles seriam um instrumento pelo qual Deus realizaria esse plano. E Deus ainda disse que isso aconteceria quando os daquela época ainda estariam vivos, pois a ira divina já estava para ser enviada. E aí o profeta Abacuque, ele faz um novo questionamento. Eu leio agora no verso 13. Abacuque, capítulo 1, verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Observe que a resposta divina
fez surgir na mente de Abacuque um outro dilema. E o dilema é esse: como Deus poderia usar para punir o povo judeu, a máquina de guerra de Babilônia, uma nação ainda pior do que o povo de Judá. Como esse plano poderia se harmonizar com a justiça divina? Você compreende que o profeta ele se sentiu confuso, mas ele se dispôs a esperar a providência divina, crendo que o Senhor, no tempo certo, lhe responderia. Olha que bonito. Abacuque, capítulo 2, verso 1, ele diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Lindo isso. Ao mesmo tempo que o profeta questiona, por não entender, evidentemente, ele decide esperar, de modo confiante, como ele diz aqui, na torre de vigia, da fortaleza da fé, como alguém que toma posição, assim como um atalaia, como um vigia, num lugar alto, para ter uma visão clara de tudo ao seu redor. O profeta decide esperar confiantemente a resposta divina ao seu questionamento, à sua objeção. E assim também nós devemos proceder. É provável que você conheça de cor o texto do Salmo 37, verso 5. Um conselho maravilhoso, está escrito assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Entregue seu caminho, e eu diria aqui, parafraseando, entregue suas perguntas, seus questionamentos, seus dilemas, suas dúvidas. Entregue tudo ao Senhor, confie no Senhor e o mais Ele fará. O profeta recebe então uma nova resposta de Deus, porque o Senhor é paciente. O Senhor é bom para com aqueles que são sinceros de coração e têm dificuldades às vezes de compreender certas coisas, porque afinal de contas nós somos seres humanos limitados. Nossa visão é infinitamente menor do que a visão daquele que tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Deus responde ao profeta. Eu leio aqui, Abacuque capítulo 2, agora versos 2 a 4. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Deus, no tempo oportuno, outra vez, responde ao profeta, assegurando que a visão se cumpriria na hora certa. A vinda dos babilônios, dos caldeus, era inevitável. Deus cumpriria seu propósito em relação a Judá, mesmo que parecesse demorado. Em seguida, Deus diz que o profeta precisa ter humildade e fé. Sabe que, assim, na aplicação primária desse texto, esses 3 versos que eu li, eles fazem referência exatamente à iminente vinda dos conquistadores caldeus. E também eles se constituem numa reprovação ao profeta por sua imprudência e impaciência. Além, é claro, de uma palavra de consolo e de esperança aos justos. Aqueles que se mantinham fiéis em meio à apostasia. E eles, diz Deus, eles seriam salvos apesar da destruição que viria, porque, é claro, Deus cuida dos seus filhos que são leais. Essa era uma lição que Abacuque precisava aprender
viver pela fé em Deus e em suas promessas, a despeito das circunstâncias. E nós veremos que ele aprendeu a lição. Sim, ele aprendeu. Mas a minha pergunta é, e você? Já aprendeu essa lição também? Você já aprendeu a viver pela fé em Deus, ainda que muitas vezes enfrentando circunstâncias adversas? Numa aplicação secundária desse texto de Abacuque, capítulo 2, o autor de Hebreus, que muitos eruditos bíblicos creem por diversas razões ser o apóstolo Paulo, ele faz ligação com a segunda vinda de Cristo e a importância de nos mantermos firmes em nossa confiança na promessa divina. Esse é o texto que eu quase sempre uso para a abertura do programa A Voz da Profecia, Hebreus capítulo 10, verso 37, onde está escrito: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. E aí no verso 38, o verso seguinte, está escrito assim: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Veja que, apresentando a mensagem da justificação pela fé em Cristo, Paulo também usa o texto de Abacuque, lá em Romanos capítulo 1, verso 7, também em Gálatas capítulo 3, verso 11, Paulo usa esse texto de Abacuque, quando é dito que o justo viverá pela sua fé, como eu disse, como uma argumentação ensinando a doutrina da justificação pela fé. Eu vou ler aqui Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Se você tem a Bíblia aí e quiser acompanhar na sua própria Bíblia, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, no verso 11. Gálatas 3, verso 11. Está escrito assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A frase "o justo viverá pela fé" está entre aspas, porque, como eu disse, aqui Paulo está buscando do livro do profeta Abacuque. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mas voltando ao profeta Abacuque, no capítulo 2, e eu leio aqui para você agora, na verdade não vou ler, vou apenas comentar por conta do tempo. Abacuque capítulo 2, dos versos 6 até o verso 19, Deus, ao dialogar com o profeta Abacuque, ele prossegue enumerando os pecados de Babilônia e deixa evidente ao profeta que o Senhor tem conhecimento de tudo. Ele está no controle da história. E talvez o verso central que mostra o controle de Deus na história está aqui, Abacuque 2, verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esse verso também muitos conhecem de cor. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Até muitos usam esse texto para ensinar e para motivar reverência na casa de Deus, no templo. Bom, não há problema nenhum usar esse texto para pedir às pessoas para que sejam reverentes na casa do Senhor. Isso numa aplicação secundária. Mas a mensagem primária é essa aqui: o mundo não está sem comando. Sim. Quando lemos "o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra", a mensagem primária, primeira, é essa aqui: o mundo não está sem comando. O Senhor da história está conduzindo a história, Ele está vivo e ativo do seu trono, Ele tem tudo sob controle. Apesar das nuvens sombrias que podem escurecer o dia, ainda que o futuro se mostre incerto, Deus está presente.
e em suas mãos tudo acabará bem para aqueles que confiam nele. Portanto, a mensagem é essa: humilhem-se diante de tanta sabedoria, de tanto poder e de tanta bondade. Que os homens admitam sua pequenez perante a grandeza do Senhor. Isso me faz lembrar até o texto de Daniel capítulo 2, verso 28, quando o profeta Daniel disse diante do grande rei da Babilônia, Nabucodonosor: há um Deus no céu. Outro texto fabuloso, Jó 42, verso 2, quando Jó diz assim para Deus: bem sei que o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Oh, glória a Deus, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor tem o comando da história nas suas mãos, ele é o Senhor da história. Tudo está sob o seu controle, os seus propósitos estão se realizando, porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E voltando aqui, para já nos aproximarmos da conclusão, agora profeta Abacuque, capítulo 3. É o último capítulo desse pequeno livro. Versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O livro se encerra com esse lindo poema, ou esse lindo canto, que em realidade também é uma oração. O profeta já começa a oração expressando seu assombro pela iminente ira divina, mas também ele compreende que no final os justos serão salvos, e ele pede que o Senhor avive essa boa obra de restauração num ato de misericórdia. E se você avançar aqui na leitura, dos versos 3 até o verso 16, a oração é seguida de uma revelação de glória e do poder divinos, que mostra Deus em ação para salvar os seus fiéis e derrotar os inimigos. E então o livro termina com uma especial declaração do profeta, que expressa sua confiança na sabedoria e no êxito final dos planos divinos. O texto é lindo e é conhecido. Abacuque, capítulo 3, agora versos 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Oh, como é lindo isso! Veja que no verso 17 que eu li, quando o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as próprias ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Observe, são previstos aqui os efeitos da invasão babilônica. A destruição da figueira, da videira, da oliveira, que eram tão necessárias e tão queridas na Palestina, juntamente com os cereais, com as ovelhas, com o gado. Seria como se o profeta estivesse dizendo assim: ainda que nos dias seguintes, no tempo da crise, causada pelo inimigo que virá, ainda que eu não tenha nada para comer ou vestir, mesmo assim eu confiarei no Senhor e me alegrarei nele. Porque eu sei que no final tudo acabará bem. Eu sei que no final o Senhor abençoará os justos, aqueles que vivem pela fé, aqueles que se mantêm íntegros,
fiéis e confiantes em Deus, para eles tudo acabará bem. O que nós poderíamos dizer hoje assim, pensando nessa oração do profeta Abacuque? Talvez você diria, ainda que eu fique desempregado e passe por muita necessidade, ainda que eu enfrente a enfermidade, a doença, ainda que a enchente leve tudo o que eu tenho, ainda que eu tenha que viver o luto, ainda que todos me abandonem e me desprezem por causa da minha fé, mesmo assim não deixarei o Senhor e não perderei a certeza de que Ele cuida de mim e que Ele está me guiando para a vitória. Oh, como é lindo quando os filhos de Deus expressam a sua confiança no Senhor, mesmo vivendo a adversidade, ou mesmo antevendo o problema que poderá vir, ainda assim nós mantemos nossa inabalável confiança no Senhor. Isso é viver pela fé. Eu gosto de uma declaração de John Piper. Ele diz assim: a fé não é garantia de prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade. Boas palavras, não? Posso repetir então para você? Como eu disse, são palavras de John Piper, um teólogo. A fé não é garantia de prosperidade, mas de estar satisfeito em Deus e viver feliz na abundância ou na necessidade. Interessante que essas palavras até lembram também palavras do apóstolo Paulo. Carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 11, Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e também sei o que é ter em abundância. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, quando desprezado, humilhado ou quando valorizado, compreendido, amado. Eu sei o que é passar por alegrias e por tristezas, por reveses, adversidades, mas também prosperidade, conquistas. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É impressionante como, após dizer, e pensando aqui, voltando a pensar no profeta Abacuque, né? Após dizer, mesmo que eu perca tudo e não tenha mais nada, o profeta diz assim: ainda assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Isso é uma fé sendo apresentada, sendo revelada. O profeta está seguro de que tudo ficará bem por causa da fidelidade de Deus. Ele descansa por saber que, por fim, o direito e a verdade triunfarão para sempre e o povo de Deus viverá em paz. Além de outros pontos que eu já salientei nessa nossa reflexão, eu poderia dizer que hoje nós aprendemos com o profeta Abacuque que Deus, ele nem sempre muda as circunstâncias, mas ele nos orienta e nos capacita para nós enfrentarmos as dificuldades. Grave isso na sua mente, vou repetir. Com Abacuque a gente aprende que Deus, ele nem sempre muda as circunstâncias, mas ele nos orienta e nos capacita para que nós enfrentemos as dificuldades. Outro ponto importante: nossa alegria é proporcional à nossa confiança em Deus. E acredite, nossa confiança é proporcional à nossa experiência com Deus. Quanto mais você confia em Deus, mais alegria você terá, mesmo no meio das crises da vida. Mas essa confiança em Deus que produz alegria, ela é resultante de nós termos experiência com Deus, da gente buscar convívio, relacionamento, conexão com o Senhor.
Eu quero concluir lendo agora, já no Novo Testamento, palavras do apóstolo Pedro. Se você tem aí e quiser acompanhar na sua Bíblia, esse é um conselho precioso do apóstolo Pedro. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Eu leio os versos 6 e 7. Isso aqui é para você e é também para mim, é claro, para nós todos. Nós todos que nas lutas da vida muitas vezes temos dificuldade de compreender algumas coisas, porque Deus faz ou porque Deus permite, ou porque às vezes nos parece que Deus demora em agir, revela-se até omisso, indiferente, desinteressado. Claro, tudo isso é fruto da nossa visão limitada, mas quantas vezes nós somos tentados a pensar assim? Qual é o conselho de Deus para você e para mim nessa hora? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, eu leio os versos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Que conselho precioso, dado por um homem que antes de ter uma experiência mais profunda com Deus, quando ainda era ignorante em relação a muitas coisas de Deus, mesmo seguindo Jesus, tinha muito orgulho no coração, queria ser o primeiro, o mais destacado entre os seguidores de Jesus. Mas Pedro se converteu, Pedro passou a ter uma experiência profunda com o Senhor, e o seu coração foi transformado pela graça de Deus. É por isso que Pedro consegue dizer para você e para mim, dar esse conselho maravilhoso: humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele os exalte. Você tem tido dificuldade de compreender algumas coisas? Mantenha-se humilde mesmo sem compreender. Pergunte, espere com paciência a resposta de Deus, com humildade, com resiliência, com perseverança. Faça como o profeta Abacuque, siga o conselho de Pedro, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno os exalte. E ele diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. É o Senhor quem cuida dos seus filhinhos, é o Senhor quem guia os justos, que aprendem a viver pela fé. E um dia, pela graça do Senhor, quando a realidade presente já estiver no passado, quando Deus fizer novas todas as coisas, então nós estaremos juntos em sua eterna presença e todos os nossos questionamentos serão respondidos por Deus. E nós chegaremos à inevitável conclusão: em todo o tempo de nossa jornada nesse mundo, o Senhor estava em sua infinita bondade e sabedoria nos guiando para a vitória completa, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Quarteto Arautos do Rei quer cantar, e essa é uma música linda, um dos clássicos do Quarteto Arautos do Rei, cantado por muitas gerações desse grupo musical. Ouça agora, Arautos do Rei, Aqui Chegamos pela Fé. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Eu lembro o que Deus fez por mim, as coisas importantes
pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé, chegamos pela fé. É assim mesmo. Se até aqui nós já chegamos pela fé, nós não voltaremos. Não, nós não olharemos para trás. Pelo contrário, nós vamos para frente. Pela fé, nós avançaremos para a vitória, porque Deus tem vitória para os seus filhos. Todos aqueles que aprenderem a viver pela fé em Jesus Cristo, vencerão o mundo, vencerão o pecado, vencerão sua própria natureza inferior, pecaminosa, vencerão o diabo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos mais que vencedores, está escrito, por meio daquele que nos fortalece. É maior aquele que age em nós do que aquele que está agindo no mundo. São mais os que estão a nosso favor do que aqueles que estão contra nós. Por isso nós vamos seguir avançando pela fé. É verdade que a realidade presente é dura. Muitas vezes temos dificuldade de compreender certas coisas. Muitas vezes nós sofremos, mas sabemos que Deus tem glória para os seus filhos no futuro. Antes de orar, permita-me ler só esse versinho. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aí, que tal? Tá bom para você? Gostou? Paulo diz, porque para mim tenho por certo, eu não tenho dúvida disso, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não se iluda, no presente sofrimentos. Vivemos num mundo de pecado. Essa é uma vida dura em função dessa realidade caótica. No presente sofrimentos, mas no futuro a glória. Uma glória indescritível será revelada em nós. E juntos nós estaremos para sempre com o Senhor. Então lembre-se, todos os nossos questionamentos serão respondidos e nós teremos uma vida plena, feliz, na eterna presença do Senhor. Deus lhe abençoe, continue vivendo pela sua fé, clame a Deus por poder para não desistir da fé. Vamos orar? Senhor, estamos aqui, o nosso clamor é esse, aviva a tua obra, Senhor. No meio do teu povo, na tua igreja, mas em especial agora no coração de cada um de nós, de todos que estão orando comigo, Senhor. Aviva em nós a tua obra. Ajuda-nos a vivermos pela fé e somente pela fé em Jesus Cristo. Nesse nome precioso nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você. Vamos seguir vivendo pela fé, porque aquele que vem virá e não tardará. Um abraço, lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A gente se vê. Tchau.